Cumprimento a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, queridos ouvintes da palavra do dia. A palavra de hoje está em Tiago 5, verso 7, que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém aflito entre vós? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Bem, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Meus amados queridos irmãos, é isso aí, né? É uma exortação à paciência, acerca também do juramento, da oração, né? Da intercessão e de conversão de pecadores. Traz esse título, esse texto, né? Louvado seja Deus também por essa manhã. E está mudando ali. Eu estou errando, viu, gente? Porque ontem eu disse que era o último dia do verão, eu fui falando, eu achei até meio estranho mesmo, né? Porque sempre muda lá para o dia 20 e 21. Eu achei estranho que a moça disse que era o último dia do verão. Mas, na verdade, não é, né? Vai ser lá para o dia 21, por aí. Sempre é no dia 20 e 21. Glórias a Deus. Pessoal, como a palavra de Deus, ela esclarece a gente, né? A nossa mente, né, meus amados? E dá tanto conselhos pra gente, conselhos úteis, né? Olha só, irmãos, aqui, quem está escrevendo, gente, é Tiago. Sabia que Tiago era um dos irmãos de Jesus? Sabia que Tiago era filho de Maria? E
também, além de Tiago, também tinha Judas, irmãos do Senhor, não aquele o traidor, o outro Judas, e tinha um que chamava João também. Então, Tiago, Judas e João, se não me engano, tá, gente? Mas é o 3, eu sei que é 3, né? Que eram irmãos do Senhor Jesus de carne, filhos de Maria. E também tinha 2 irmãs, só que não diz o nome delas aqui na Bíblia, mas a Bíblia diz que tinha... Não era 2 irmãs, suas irmãs, quer dizer que tinha irmãs, né? Então, pessoal, olha aqui. Tiago escrevendo diz assim: irmãos, tenha paciência, sede pessoas pacientes até a vinda do Senhor. Tem que ter paciência. O lavrador, ele espera o fruto da terra que ele lavrou, ele espera com paciência, ele aguarda com paciência o resultado, né? Ele aguarda a chuva, ele tem que esperar a chuva seródia, tem que esperar a chuva temporã, né? Para poder aquela semente nascer, crescer e dar o fruto que aquele lavrador ele está esperando. Se ele plantou uma plantação de verduras, logo ele vai colher, né? Se ele plantou aí um pomar de laranja, ele vai ter que esperar. Ele vai ter que esperar crescer, dar flores, frutos, né? Para ele poder pegar o resultado. Mas ele tem que aguardar com paciência. Não adianta querer espernear, porque tem o tempo, né? Agora, se ele quer frutos logo, imediatamente, ele vai ter que ir no mercado comprar. Mas o que ele plantou, ele vai ter que esperar com paciência a chuva. Ele vai ter que esperar com paciência o fruto, né? E aí, então, esse exemplo é dado pelo servo de Deus, dizendo também: sede vós também pacientes, meus irmãos. Eita glória, tem que ter paciência em tudo, né, pessoal? E fortalecer os vossos corações, irmãos, porque a vinda do Senhor está próxima, né? Aí diz assim: não vos queixeis contra os outros, para que não sejais condenados. Porque a gente diz assim: mas eu escuto essa daí é a história lá da minha vovó. Quando você ouviu alguém falar isso, é porque está próxima a vinda do Senhor. Porque o Senhor diz que nos últimos dias haveriam muitos que iam dizer isso. Muitos iam dizer isso, né? Mas, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Gente, nós temos que vigiar muito, né? Para que essas coisas a gente venha deixar de queixar um contra os outros, né? É a irmã que queixa da outra irmã. Circo de oração não é mais circo de oração, é circo de confusão. Círculo de falação, de fofocão, né? Gente, mas tá por tudo, né? Pastor falando do outro pastor, queixando do outro pastor, né? Padre queixando contra os fiéis queixando contra o padre, contra o pastor, contra os irmãos, né? E fala mal do outro, e queixam do outro. Ué, mas não pode queixar. Mas a palavra do Senhor diz que a gente está correndo o risco de ser condenados. Misericórdia. Olha aí, eis que o juiz está à porta. Gente,
e não é que a gente deixa de vigiar mesmo, e a gente queixa mesmo, né? A gente queixa do filho, a gente queixa de marido, é o que mais a gente faz na vida, né? Então, o Senhor fala para nós, para a gente ter muita paciência, porque na paciência a gente vigia, mas quando a gente não usa de paciência, é aí que a gente peca, né? Já reparou isso? A gente peca muito, né? Misericórdia, né? Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência, os profetas que falarem em nome do Senhor. É para nós lembrar dos irmãos, dos discípulos, é para nós lembrar dos irmãos antigos que por amor a Deus, né, falaram do amor de Deus e sofreram muito, mas eles tiveram paciência, né? Dos exemplos é Noé. Meu Deus, mais de 120 anos fazendo uma arca. Ai, meu Deus, esse homem passou, hein? Esse homem lutou, hein, gente? Porque não pela fabricação da arca, mas pelo povo rebelde, né? Pelo povo que não acreditava no que ele estava dizendo, que Deus ia mandar o dilúvio, e eles zombavam, criticavam Noé. Mas Noé teve paciência, né? E esperou a palavra de Deus se cumprir e pregando, tá? Ele era pregoeiro da justiça, diz a palavra. Mas, meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz para nós ter, por exemplo, né? Temos por bem-aventurados que sofreram. Aqui está dizendo sobre Jó. Olha, vocês ouviram a paciência de Jó e vocês viram o fim que Deus deu para ele? Né? Porque Deus é misericordioso e piedoso. Então é isso, gente. O exemplo de Jó, né? A gente viu aí o que ele passou. Até as crianças já conhecem quem era Jó, né? O que ele passou, né? O sofrimento dele foi muito grande, mas viu o fim que Deus deu para ele, né? Ele não arredou a fé, ele não abriu mão da fé, ainda que tiraram tudo dele, até os filhos tiraram dele, a casa, até a saúde, né, pessoal? Até a saúde. Até no corpo dele, o inimigo tocou, Deus deixou, né? Mas o Senhor é misericordioso e piedoso. Porque o que Jó tinha, na verdade, não era tão valioso do que Deus ia dar para ele em dobro depois, né? Não é verdade, gente? Mas, sobretudo, meus irmãos, aqui está falando agora sobre o juramento. Irmãos, sobre todas as coisas, irmãos, não jure. Não fica jurando, eu juro pelo céu. Eu juro que não falei isso, eu juro. Essas coisas aí nós temos que tirar da nossa boca. Ou a pessoa acredita ou não. A palavra do Senhor diz que nós que servimos a Deus em espírito e verdade, nós que servimos a Cristo de coração, nós temos que ser uma coisa, nós temos que ser luz, na verdade, né? Nós temos que ser pessoas que falam sim ou não. Da nossa boca a gente não pode sair meia palavra. Eu juro, para a pessoa acreditar em você. A pessoa acredita em você ou não, né? E quantas das vezes eu não falei isso? Quantas das vezes eu não jurei para a pessoa acreditar?
Se a gente está jurando é porque a pessoa não quer acreditar na gente. Então deixa. Mas a palavra do cristão verdadeiro é sim ou não. Porque esse negócio, gente, eu vejo isso acontecer. Viu, se der eu vou lá mais tarde. Né? Isso já aconteceu, né? Muito. Certa feita, eu não sabia. Eu não sabia, né? Porque hoje em dia tem celular, né? Hoje tem aí as comunicações. E o meu esposo, ele disse para uma irmã, né? Uma família, que se desse ele ia lá. E a irmã falou assim, tá, a gente fica aguardando. Mas eu não sabia, porque se eu soubesse eu tinha ajudado, né? Tinha incentivado ele ou lembrado ele. Os irmãos acreditam que a irmã fez uma janta lá caprichada e meu esposo não foi? Né? Ai, meu Deus, ela ficou tão chateada. Aí depois ele falou, mas eu falei para ela que se desse, eu ia. Entendeu? Aí então entra, irmãos, o sim ou não, né? Você pode dizer sim, né? Mas se acontecer alguma coisa, você liga. Hoje em dia tem internet, né, pessoal? Tem tudo aí na mão, né? Então eu falo isso, irmãos, porque o Senhor me deu ele, né, para me cuidar dele. Ele era perdido, bandido, drogado, né? Tudo quanto era coisa ruim, né? E o Senhor disse que ia me dar uma alma na minha mão, né? E não foi fácil mesmo. Foi debaixo de jejum e oração, e ensinando, né? Ensinando a palavra, ele não queria de jeito nenhum. Não queria de jeito nenhum, irmãos. E aí eu fui ajudando, que processo, né? E Deus é tão maravilhoso que foi ungindo ele, a cooperadora, diácono, evangelista, e hoje ele é pastor, né? De vez em quando eu puxo a orelha dele, tá? No começo foi bem difícil, ele falava assim, nenhuma mulher mandou em mim, né? Você que vai mandar gold. E, nossa, foi difícil, viu, pessoal? Mas o Senhor falava para mim ter paciência, né? E valeu a pena, tá, gente? Graças a Deus. Então, a palavra do crente, pessoal, a palavra daqueles que andam com Deus, é sim ou não, né? É sim ou não. Então, a gente tem que lembrar disso. Porque no dia a dia, gente, é tanta coisa que vem no decorrer do dia, que a gente acaba falando não, né? E depois as coisas mudam. É melhor. Aí a gente pode falar, ligar, conversar, falar, deu tudo certo aqui. Tudo bem. Entendeu? Mas você foi verdadeiro, você foi sincero. Do que você ficar assim, eu não sei, pode ser que sim. Isso aí já não é de Deus, é do maligno. Entendeu? Porque a pessoa deixa a outra numa situação bem complicada, né? Não é verdade? Para que não caia em condenação. Olha só, gente, pode cair em condenação? Pode, né? Dá problema. Não vê que a gente vê tantos casos na televisão, né? Sobre essas coisas, que a pessoa é levada presa, ela é questionada e ela fica ali. Não, eu não matei. Eu matei. Não, eu não matei. E acaba condenado, porque fica ali naquela indecisão, fica ali, né? Não sabe se fala sim, se confessa ou não. E acaba detido, né? Até que se resolva tudo, não é verdade? Então, pessoal,
A gente não pode ter meio termo, ou somos ou não, né? A gente tem que ser sincero, andar na sinceridade. Ah, mas eu não posso falar não, porque se eu falar não vai magoar. Ah, é? E você pode ser condenado, né? Então a gente tem que ser verdadeiro, né? E aqui também está falando, pessoal, sobre o estado emocional da pessoa. Se você está doente, se você está aflito, ore. Se você está com aflição, você vai orar, né? Se você está feliz, canta, né? Verdade? Então, a pessoa aflita, não adianta ficar abrindo a boca, conversando com os outros, que não vai resolver, mas é para nós orar. Mas se a gente está feliz, a gente vai cantar, né? Se alguém está doente, é para ir no médico. É isso que a palavra do Senhor diz. Então, alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja. Olha, gente, e a gente não faz isso, né? Quando a gente é doente, a gente nunca chama os presbíteros da igreja para chamar e para orar e ungir a pessoa com azeite em nome do Senhor. Então, se a pessoa está doente, ela está em casa. Aqui está falando chamar, né? Chama os presbíteros da igreja. Liga lá para o presbítero, irmã, e pede para ele na sua casa ungir você. É bíblico, é mandamento. É mandamento, é uma exortação, irmãos. Olha só, está alguém entre vós doente? É uma pergunta. Então chama os irmãos da igreja, que é os presbíteros, não é para você chamar o desconcertado. Não é para você chamar aquele que não sabe se fala sim ou não, pessoas duvidosas, pessoas que não sabem se serve ou não a Jesus. É para chamar os presbíteros da igreja. E unge essa pessoa com azeite, meu irmão. Não é para irmã ungir, não é por irmão ungir, é para o presbítero ungir, né? Não é certo. Eu tenho óleo ungido na minha bolsa, mas a palavra do Senhor diz que é para os presbíteros ungir. Porque, na verdade, esses dias atrás, nós fomos fazer uma visita, e chegando lá, pessoal, e eu fiquei só observando, né? Porque tem que ter um resultado essa visita, né? Tem que ter um resultado. Chegou no final, tchau, Pai Senhor, todo mundo foi querendo ir embora. Eu falei, não, vamos orar. Vamos orar pelas pessoas que precisam. Abri minha bolsa, peguei o azeite e ungi as pessoas. Não, eu dei na mão do presbítero. Eu falei, ó, irmão, unge, e a gente vai orando aqui, vai ajudando aqui em oração. Agora, se eu tivesse sozinha, eu poderia até fazer isso, né? Porque nós temos a autoridade do Espírito Santo, né? Mas, irmãos, a honra mesmo, e chamar a pessoa em casa para orar para o doente, essa missão, gente, é dada ao presbítero da igreja, né? E olha só, e o resultado, gente, é tremendo, né? A oração, gente, da fé, salvará o doente, viu? Salvará o doente, e o Senhor o levantará da cama, gente. E ainda se a pessoa cometeu pecado, pessoal, ser-lhe-á perdoado, pessoal. Meu Deus. Ó, confessai as vossas culpas uns com os outros, aqui já entrei em outra ação. Então, pessoal, olha, o presbítero indo orar pelo doente, Deus levanta o doente, Deus perdoa os pecados do doente, gente. E isso aqui, gente, não é praticado em nosso meio. Não é praticado, pessoal. Nós mesmos, nós não fazemos com que isso seja praticado.
Porque quando tem alguém doente, a gente liga para o médico, a gente vai no médico, a gente leva lá debaixo de chuva, de trovoadas, de relâmpagos, chamamos a emergência. Não chamamos o presbítero da igreja, chamamos a emergência. E sendo que até os pecados da pessoa é perdoado quando se chama o presbítero da igreja para orar. Meu Deus do céu. Confessai, mudando de assunto, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quanta gente ouve isso, né, pessoal? Quantas pessoas só pegam um negocinho assim do versículo, né? Só um pedacinho, né? Mas antes, olha que no mesmo versículo, pessoal, olha, por isso que é bom meditar, né? Tá escrito assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis, né? A oração do justo é do justo mesmo, porque a pessoa que confessa os seus pecados e deixa, né? Ela é sarada, né? E Deus faz uma grande obra, né? Na vida da pessoa, né, pessoal? A gente tem que confessar os nossos pecados, porque se a gente vai orar pelos outros e a gente está numa forma terrível, numa situação terrível, a gente vai perder o tempo. Que Jesus não vai levantar a pessoa de jeito nenhum, não vai sarar a pessoa, não vai perdoar os pecados da pessoa de jeito nenhum. Vai lá só fazer uma visitinha cordial, né? Porque, irmãos, para nós orar pelas pessoas, a gente precisa confessar nossos pecados, a gente precisa estar orando, a gente precisa estar consagrando, jejuando, a gente precisa estar com a vida no altar, porque aqui está falando que a oração do justo, vale muito em seus efeitos, né? Pode muito em seus efeitos. Pode agir muito, pode fazer um efeito grande a oração do justo. A palavra do Senhor diz que Deus não ouve a oração do pecador. Você está entendendo? Do pecador, pessoal, pecador praticante, pecador que conhece a verdade e fica praticando pecado. Deus não inclina os ouvidos para ficar ouvindo. Deus nem liga. Brigou com a esposa, Deus não recebe a sua oração. Está escrito? A esposa brigou com o esposo, Deus não recebe a oração. Ai, né? Bom, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orando outra vez, pediu para que viesse chuva e veio a chuva, né, pessoal? Então, meus amados irmãos, é isso aí, gente. Então, então o que eu faço? Né? O que eu faço? Elias era igual a gente, né? Era igual a gente, mas ele orou ao Senhor e Deus ouviu o seu clamor. Ele pediu para Deus para que não chovesse, 3 anos e 6 meses não choveu. Aí depois ele orou de novo e Deus mandou chuva. Então, gente, mas Elias era homem igual a gente, ser humano, igualzinho nós, com as mesmas fraquezas, mesmos problemas, nós, né, as mesmas situações, até um pouco mais difícil, porque nem onde morar ele tinha, coitado, tinha que beber água do ribeiro, comer pão que os corvos mandavam, carne que os corvos mandavam, entendeu? Então, meus amados irmãos, o negócio é a gente ser verdadeiro, né? Orar um pelos outros.
O Senhor diz que é para nós, orando um pelos outros, a gente venha ser sarado, né? Então é isso, gente. Essa é a meditação de hoje, em Tiago 5. Que a gente venha ouvir a voz de Deus, né? E pôr em prática, né, pessoal? Deus abençoe a todos, na paz de Jesus Cristo, o Justo Cordeiro.